Bom dia! Vamos iniciar uma leitura das palavras de Deus que se encontra lá em Lucas, capítulo 1. Iremos ler do 5 ao 13. Do 5 ao 13. Capítulo 1. Versículo do 5 ao 13. Essa história muito vai falar comigo e com você. Talvez você pense aí assim: não aconteceu. Troque o não para ainda não aconteceu. Troque o não aconteceu e coloque aí ainda. É uma questão de tempo, diz o Senhor, porque vai acontecer. Mas vai acontecer na vida de quem? Nós iremos ler essa história, que é a história de Zacarias e Isabel, que recebe ali, num tempo comum no seu dia a dia, quando está ali no seu dia a dia, fazendo as atividades diárias. Então chega ali uma boa notícia. Porque nós não vivemos só de más notícias. O reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, é um reino de boas notícias. Notícias ruins acontecem sim, mas também vêm boas notícias que alegram o meu coração e o teu coração. Vamos entrar na história para a gente poder meditar naquilo que o Espírito Santo quer compartilhar conosco e quer trazer para os nossos corações. A primeira coisa aqui que nós vemos nessa história, que a Bíblia ela relata e dá testemunho da vida desse casal. O testemunho é que eles estão a serviço a casa de Deus, o seu esposo, né, Zacarias. Mas algo que o Espírito Santo me fez atentar antes de começarmos a ler a história, diz assim no verso 6: Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Não era obedecendo parcialmente. Não era obedecendo isso e desagradando a Deus em outra parte. Era uma obediência total, uma entrega total, uma perseverança por muitos anos, servindo há muitos anos e sendo fiel às palavras de Deus há muitos anos. Mesmo ainda, Deus não tendo realizado o desejo dos seus corações. É muito importante a aprendizagem que o Espírito Santo tem trazido nos últimos dias para nós, porque eu já estive nesse lugar. Não quer dizer que eu não possa voltar novamente. Romper com esse lugar é difícil, dói, machuca, pelo hábito, pelo apego, pela afetividade, que envolve emoções e envolve sentimentos. Mas quando nós entendemos que Deus é o nosso Senhor, e Ele é que governa e que comanda a nossa vida, quando Ele te mandar sair, você vai ter que sair. Quando Ele disser separe, aqui eu não falo de casal, separar para não haver mais briga, para não haver mais confusão, para você continuar debaixo do propósito, porque Abraão teve que se separar de Ló, o seu sobrinho. Veja, então são decisões difíceis. Quando Deus fala ali com Abraão para ele trazer Isaac como sacrifício, você acha que não está envolvendo a afetividade, filho da promessa há tantos anos, emoções e sentimentos. Mas eu tenho aprendido, e às vezes, por nós não estarmos nesse costume, não é de andarmos pela palavra de Deus, mas é uma transição.
Você vai saindo cada dia mais da superfície, do físico, e vai entrando assim nesse mar profundo, como me ensina as minhas irmãs. Aonde você não tem mais o controle, aonde você está numa entrega total, aonde você está tão imergido. E essa imersão na dependência de Deus, na confiança de Deus, vemos nos testemunhos de várias pessoas. Então você vê aqui que um casal servia a Deus fielmente, obedecia às suas leis e obedecia os seus mandamentos. A palavra de Deus nessa tradução diz que a vida deles, a vida diária, o hábito deles, a vida que eles viviam, era uma vida correta. Mas eles não tinham tudo como eu e você. Isabel não gerava. Já estavam avançados em idade. E nós sabemos que há um desejo nos seus corações, porque o anjo de Deus, quando traz aquela boa notícia para Zacarias, que Isabel vai gerar, ele diz que a oração, vamos ler comigo, a partir do verso 5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. É Abias, né? Cadê? Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Ambos eram de famílias de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Por que friso isso? Porque se você não está em Cristo, essa é a primeira decisão da sua vida. Essa é a sua primeira obediência e prática da palavra de Deus. É você se arrepender da vida que você tem hoje, abandonar essa prática de pecado, essa vida que você tem e se colocar nessa posição de obediência a Deus, de servir a Deus, de buscar conhecer a Deus, entregando a vida para o seu Filho Jesus Cristo. Então se você ainda não entregou a vida para Cristo, esse é o seu primeiro passo de obediência à palavra de Deus, que é entregar a vida para Cristo, mas não de qualquer maneira. Você se arrepende da vida que levou até hoje, abandona os maus caminhos e passa a viver uma vida de arrependimento, de mudança de mente, novo nascimento, e vai estar só nesse processo. O Espírito Santo vai estar com você, o poder de Deus vai te proteger para esse desenvolvimento de filho e de filha. Por que é importante falar isso? Porque eu não quero trazer para você uma mensagem que vai te iludir mentalmente, psicologicamente, vai te emocionar, vai te alegrar nesse exato momento. Mas a Bíblia ela é clara que eles seguiam a lei de Deus e os mandamentos. Então, a boa notícia que Deus está trazendo de algo que tem sido orado há muitos anos e que o humano pode colocar numa zona de esquecimento, numa gaveta cheia de poeira, no sótão, que já nem traz mais para sua consciência, já nem pensa mais, porque o físico não colabora para um sonho tão desejado e tão orado lá atrás. Então essa palavra tem esta direção, e para que vocês se coloquem nesse lugar de bênção, de orações escutadas, ouvidas e atendidas no tempo de Deus. O primeiro passo, você que não tem Jesus, é entregar a vida para Ele com arrependimento, abandono de maus caminhos e se colocando debaixo dessa palavra, de ser guiado e guiado pelo Espírito Santo de Deus e as palavras de Deus. Para você não dizer
para não haver uma enrolação psicológica, né? Que o Pai fala tanto, que Deus fala tanto, de nós realmente falarmos a verdade. Então, a palavra de Deus, vamos continuar. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Isabel não podia ter filhos, a Bíblia diz, fato, e porque os dois eram muito velhos, ou seja, as células, o útero de Isabel já não colaboravam, as células também para a fecundação já não colaboravam, mas você veja, é algo que quando a gente se coloca nesse lugar de estudo da palavra, de Deus se mostrar para nós, quando Ele vê a sua busca de todo o coração, que você realmente o quer, Ele começa a se mostrar, Jesus revela o Pai para você. Veja, algo que eu meditava com o Espírito Santo. Quando o profeta libera através do seu mensageiro para Naamã dar 7 mergulhos. Veja, a direção é 7 mergulhos em tal rio. É o rio que vai curar Naamã? A partir do momento que a palavra foi liberada, as células que conhecem a voz do seu Criador, porque quem criou homem e mulher foi Deus. Você acha que esse corpo não conhece a voz da palavra? Então a palavra liberada foi 7 mergulhos. 7 mergulhos. Para que aquele mal, para que aquela doença, para aquela manifestação no físico, para aquilo que estava roubando a sua saúde, a minha saúde, para aquilo que está como chagas, aquilo que está como exposição física e que é ruim, já estava determinado a sair. Como assim, Lilian? Porque a palavra foi liberada. Não podia ficar no corpo aquilo que foi liberado. 7 mergulhos. Então, quando ele desse 1 mergulho, o corpo iria responder? Não. 7 mergulhos. E então, aquelas chagas, aquela lepra, aquela circunstância física, aquela manifestação física no corpo. Mas eu estou trazendo de uma maneira geral, para você entender a palavra que o Espírito Santo está ministrando agora, nesta manhã. Para que o tempo, o processo... Então, era 7 mergulhos em tal local, porque Deus deu, o profeta deu a geografia, deu o processo, e aquele que recebeu a palavra vai se movimentar em cima da palavra como? Com obediência. Com obediência. Então Deus não me traz essa palavra por um acaso. Para que você tenha fé que o seu corpo, o físico, ele obedece à palavra. Tudo está subordinado à voz de Deus. Quando Deus fala, tem que obedecer. E não pode ser assim. E não pode ser diferente na minha vida e na sua. Eu conversava com a minha filha que eu estava falando, e ele sem querer me dar ouvidos. E eu dizia para ela, teve uma hora que eu fui e falei mais alto. Ela, não gostei, porque você... Eu disse, mas eu falei mais de 10 vezes com vocês. E vocês não me escutaram. Vocês desprezaram a minha voz, desprezaram a minha orientação, fingiram que não estava escutando. E assim também nós nos comportamos para com Deus. Ele fala, mas ainda assim queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Continuamos nessa insistência. Mas se Ele nos traz com essa palavra, e eu e você estamos vivos, não fique chateado. Porque às vezes mexe com o emocional, né? A disciplina que Deus traz, mas é para o nosso bem. E Ele não vai deixar de disciplinar eu e você por causa dos nossos sentimentos, emoções e afetividade. Eles já estavam velhos, mas eles continuavam servindo fielmente. Estavam velhos, não tinham filhos, mas continuavam servindo fielmente.
Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido, Zacarias, por sorteio, para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. O povo lá fora fazia orações. O povo de Deus faz orações. Conversa com seu Deus e Pai. Fala daquilo que não tem, como Raquel, quando, eu diria, recobrou o entendimento e parou de reclamar, foi falar com Deus sobre ela não poder gerar, sobre ela não poder ter filhos. Então o povo de Deus tem um Deus que escuta, que ouve e que atende pedidos dentro do seu tempo, porque muitas vezes não é no nosso tempo, nem da maneira como gostaríamos, mas devemos permanecer na nossa mente, confiando no Deus Todo-Poderoso. Você diz, é tão fácil ela falando, mas é um lugar que eu tenho crescido, é um lugar que ainda há muito para se aprender. Eu gosto sempre de frisar isso, porque muitas vezes olhamos para os nossos irmãos e parece que eles sempre foram daquela maneira. Todos estão em aprendizagem com o Espírito Santo de Deus. Todos estão e são convidados a estarem em constante orações. Todos estão nesse lugar de vigilância para nossa fé em Jesus Cristo não ser roubada, não ser destruída, não ser morta. Porque essa é a vontade da perseguição do diabo em referente ao nome Jesus Cristo. Porque Jesus é a minha esperança e a sua. Então, continuando, então, um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. O anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo. Zacarias ficou com medo. Há um medo aqui no meio também. A gente vê essa palavrinha tão pequena, a gente passa por ela na palavra de Deus, mas a palavra de Deus está cheia de não tenha medo, não se assuste. Porque o medo existe, ele é real, e se nós não estivermos atentos, ele nos faz fugir, ele nos paralisa, ele não nos deixa caminhar, porque tudo começa aqui, ó, na sua mente. Você começa a gerar o que não aconteceu, mas você pensa que pode acontecer. Isso te dá medo, te assusta e te impede de avançar, de se movimentar para o teu futuro, para a terra que Deus quer te mostrar, porque Ele já te prometeu. Então não dê lugar ao medo. O medo vai existir, mas um medo que paralisa, um medo que assusta, um medo que é maior do que você ter na sua consciência. Eu não estou só, Deus está comigo. Então, quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Quando Zacarias o viu, ficou com medo, emoção e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. Pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João.
O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você. Ele estava com medo, porque o anjo estava ali em frente, mas o anjo trazia uma boa notícia, e essa boa notícia, esse de repente de Deus, esse dia que o Senhor chega para anunciar, vai trazer alegria, vai trazer felicidade. Preste atenção, para você e para muita gente, aquilo que eu e você vai receber da parte do Senhor. Aquilo que eu e você vai receber da parte do Senhor. A alegria não será só minha e não será só sua, mas outras pessoas irão sorrir com você, diz o Senhor. A palavra de Deus diz: pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso, como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. Então ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. Eu não ia ler essa segunda parte porque de manhã eu não consegui gravar o vídeo, mas eu estou gravando agora na parte da noite. Essa palavra eu recebi de manhã. Mas quando eu estava já no finalzinho de onde foi proposto para ler de manhã, o Senhor começou a gerar algo no meu coração. Por isso que eu li um pouco mais adiante. Veja. Você acha que Zacarias não sabe que Abraão e Sara gerou filhos já velhos? Você acha que Zacarias não sabe, não conhece a história de Abraão e Sara? Sim, ele conhece. Nós conhecemos, imagina ele, que vem de família de sacerdotes, não é? Servia na casa do Senhor, com certeza ele conhece. Por que você está perguntando isso, Linha? Porque sobre exatamente isso o Espírito Santo falou agora, não me falou isso de manhã. Quantas vezes nós sabemos que já ouvimos testemunhos do que Deus fez, mas que quando chega a nossa vez, nós duvidamos que isso pode acontecer conosco. Porque quando Abraão e Sara gerou, também já eram velhos. Então como é que ele diz para o anjo isso que ele acabou de falar? Como eu vou saber se isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. Irmãos, tudo que está aqui na palavra de Deus é possível. E infinitamente mais. Aquilo que nossa mente não pensa. Para Deus, nada é impossível. Então ele conhece sim a história de Sara e de Abraão. Ele sabe que pode ser gerado na velhice. Ele conhece com certeza essa história. Mas quando chega a vez dele, quando é no ventre da mulher dele, ele diz: como eu sei que isso é verdade? Como eu sei que isso é verdade se nós, resumindo, falando com as minhas palavras, somos velhos? Se nós somos velhos. Se nós somos velhos. Olha o que está no interno dele. Ele é velho. Ah, eu creio. Por que eu creio? Oxe, foi na vida de Abraão, agora é a minha vez. Foi na vida de Sara, agora é a minha vez. Você está entendendo que de conhecer a palavra, ler a palavra, e aí quando Deus manifesta que vai fazer na sua vida o que já fez na vida do outro, aí, será que é verdade? Mas eu não tenho condições financeiras. Eu não tenho habilidade cognitiva. Eu não tenho essa habilidade toda. Quantas vezes eu vi esses testemunhos dos meus irmãos
E aí quando Deus chega e diz que vai fazer na minha vida, eu digo, Senhor, comigo? Como se Ele não pudesse trabalhar com o seu poder, além das minhas fraquezas. Então, irmãos, eu não sei o que Deus te prometeu, mas quando Ele me deu essa palavra de manhã, o que Ele disse foi, é boas notícias para você, que tem obedecido às palavras de Deus, que tem orado a Deus, mas que já passou muito tempo e que chegou o tempo de Deus cumprir esta promessa. Que chegou o tempo de Deus cumprir esta promessa que você tem orado, esse pedido que você tem orado, que você tem levado ao seu conhecimento há tanto tempo. Então, o que foi que o anjo disse, que também é o que Deus diz para mim e para você, que Deus ouviu a nossa oração. Deus ouviu a nossa oração. Eu ouvi uma ministração do pastor Eduardo Gonçalves, que é o esposo da pastora Camila Barros. Ele falou algo que eu nunca tinha me atentado na palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui o versículo que o Espírito Santo está trazendo agora, para eu compartilhar com você, que acho que eu posso falar essa palavra, que linka com essa palavra. Para você entender o que o Espírito Santo está ministrando neste final. Que nós conhecemos a palavra de Deus. Sabemos que Ele pode fazer, mas quando Ele diz que vai fazer na nossa vida, nós duvidamos. Porque Ele disse, o argumento dele é, eu sou velho, mas Ele sabe que Deus pode fazer um ventre já avançado em idade, gerar, e não só gerar, como amamentar. Porque Ele conhece a história de Abraão e Sara. Lá em Mateus, capítulo 8, o verso 21 e 22, Jesus diz, e o outro que era seguidor de Jesus disse, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus respondeu, venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque você está diante de Jesus. Você sabe que Jesus pode ressuscitar. Você sabe que alguém está morto. Mas você não pede a Jesus para ressuscitar. Você não pede a Jesus para dar vida. Jesus estando ali do seu lado. E o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração desde que eu ouvi o pastor ministrar essa palavra. Ele falou muitas outras palavras, mas na hora que ele falou assim, né, sobre essa questão de você estar junto de Jesus, Jesus pode ressuscitar e você não pede a Ele, você pede para sepultar. Quando ele falou isso, na hora o Espírito Santo, na hora, Senhor, ou algumas horas depois, enfim, falou para mim, quantos estão indo ao Senhor pedindo o divórcio para sepultar? O Deus que criou a família, o Deus que criou o relacionamento, o Deus que criou homem e mulher, o Deus que para Ele nada é impossível, o Deus que odeia o divórcio, mas quantos estão indo a Ele pedindo para sepultar os casamentos? Para permitir o divórcio. Estando diante dele, aquele que pode mudar cenário e fazer todas as coisas. Quantos estão aceitando o diagnóstico e não estão indo falar com Jesus? Se aquela mulher não fosse até Jesus pedir a Ele, ela fez o que Jesus falou: peçam, busquem e batam, e a porta será aberta. Peça, busquem e bata. Peça. O que é que você quer? Jesus, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, né? Muitos demônios. Tem misericórdia de mim, que sou tua serva, que sou tua filha. No nome de Jesus Cristo, falando com as minhas palavras, tá? Que pagou um alto preço para salvar a nossa vida, que é contra as obras de Satanás, que
que é a favor da vida, porque pagou para que a gente tivesse vida. Então o diabo está roubando a vida da minha filha, está roubando a saúde mental da minha filha, está roubando a saúde emocional da minha filha ou do meu filho. Então eu clamo pelo Deus que criou homem e que criou mulher, para que o meu filho e a minha filha possa ser livre desses espíritos maus, para que minha filha, meu filho ou alguém que você ama pode ser livre dos demônios, para que ele venha servir na tua casa, amar, e teu nome seja glorificado. Que nessa casa agora, onde habitou demônios, habita o teu Espírito Santo. Que nessa casa agora possa viver para a honra e glória do teu nome. Nós clamamos porque o teu filho, não porque merecemos, mas porque o teu filho, Jesus Cristo, pagou um alto preço na cruz para nos libertar do pecado. Então é no nome dele que nós rogamos e nós pedimos por aqueles a qual nós amamos, que está cheio de demônios, que está cheio de vícios, que está cheio de coisas que desagradam ao teu coração e que tem trazido perturbação para dentro do nosso lar, e que tem trazido perturbação para dentro do nosso ambiente, e que tem roubado a paz, roubado a alegria e impedido a nossa família de avançar em santidade e obediência às tuas palavras, porque estão dentro do mesmo barco com outro espírito, com espíritos contrários, com espírito de confusão, com espírito de inveja, com espírito de cobiça, com espírito de perturbação. Então fale para Jesus a realidade, porque quem estava na cruz é o Filho do Altíssimo. E é no nome dele, é por causa dele, Pai, ele pagou um alto preço. Não deixa essa vida se perder, porque esse é o desejo do diabo, que se perca, que vá para o inferno. Mas eu oro e eu clamo para que o diabo perca essa alma, para que o diabo perca essa vida, e essa vida venha para o teu reino, diz o Senhor. Nos diz o Senhor. Nos diz o Espírito Santo que nos conduz agora, quentinho do céu, como devemos interceder e no nome de quem devemos clamar e trazer para nossa memória que foi o Filho do Altíssimo que estava lá e que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio e que Deus quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. Então, ore a Deus, busque o que você quer. Jário, Jesus, a minha filha está enferma, se humilhando, tá? Nos pés de Jesus. Cura minha filha. Cura minha filha. Então Jesus se humilhando para Jesus, pedindo a Jesus. Mas para ele ir pedir a Jesus, para ele buscar, para ele pedir, ele teve que buscar, ele teve que sair de onde ele estivesse lá, na sinagoga, numa reunião de amigos, dentro da casa dele, eu não sei onde é que ele estava. Ele teve que sair de onde ele estava para ir atrás de Jesus. E quando ele chegou, ele se humilhou. E ele bateu na porta. E a porta se abriu para ele, porque houve ressurreição. Ele foi clamar a Jesus, as coisas piorou, mas Jesus olhou para ele e disse: continua crendo em mim, falando com as minhas palavras, porque esse é o Filho de Deus, que tem poder sobre a morte, poder sobre enfermidade, poder sobre demônios, poder sobre todas as coisas, porque o seu nome está acima. Então entenda, é por isso da perseguição, porque o nome de Jesus liberta, salva, cura, muda coração, dá novo coração, novo espírito. Aleluia! Liberta do poder do pecado. Sabe, eu nunca tive essa percepção que o Espírito Santo me deu hoje. Ele tá falando, no próximo Restauração da Alma você vai dizer isso. Teve uma vez que, aconteceu algo e assim, o meu esposo se separou e quando ele voltou pedindo perdão, eu perdoei naquele momento. Mas eu não queria mais, Mas eu tinha uma palavra. E Deus dizia: volte para o lugar da frustração. Mas pai, eu já tentei, já isso, já aquilo. E hoje, sabe o que o Espírito Santo me fez refletir? Lilian, naquele tempo,
Você estava dizendo para Deus assim, ó Deus, eu já dei tempo a ele de arrependimento e foi até aqui, tá bom, não quero mais. Né? Porque estava frustrada, não foi do meu jeito, não foi do meu tempo e bababá, e isso assim. Você entendeu o que o Espírito Santo falou? Engraçado, né, Lilian? Se Deus continuou deixando vivo e tá dando tempo para arrependimento, você, ser humana, quer dizer para Deus, não, é só tô aqui, a minha misericórdia é só até aqui, de tempo, para você se arrepender. Você tá entendendo? Não há mais chance para você. Então eu tava me comportando como se eu fosse melhor do que Deus. Se Deus, que é Deus, santo e poderoso, estava dando tempo de arrependimento, tempo para transformação, tempo para abandonar maus caminhos, tá dando tempo de paciência, aí chega eu e digo, eu só vou dar esse tempinho aqui, não foi nem um mês. Agora, quanto de tempo Deus já me deu para ser essa pessoa que eu sou hoje? Para estar nesse estágio que eu sou hoje? Eu não estou dizendo que você vai concordar com o pecado, mas tempo para arrependimento, tempo para transformação, paciência, para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E falar a verdade, muitas vezes, vai te colocar numa linha de confronto. Porque aqueles que estão no erro não querem ouvir a verdade. Não querem ouvir a verdade. A verdade vai incomodar. Mas você entendeu o que o Espírito Santo quis dizer? Então você se comportou como se você fosse melhor do que Deus. Então você está dizendo para Deus que você, da sua javazinha, não podia mais dar tempo de arrependimento, tempo para transformação, quando você, até hoje, está precisando dessa paciência e desse tempo que Deus tem te dado. Então eu tenho dado isso sim. As pessoas hoje, por esse entendimento, não é um processo fácil. Tenho amado, tenho ajudado, tenho feito bem, porque é algo que eu percebo na palavra que nós devemos perseverar em fazer o bem. Mas Deus me colocou, e depois de me deu uma estrutura na palavra, me colocou para me posicionar, para sair de lugares, mesas, ambientes, pessoas, e houve muitas manifestações contrárias. Pessoas que acabaram revelando o que de verdade tinha no seu coração, que estava balançando a cabeça para mim, mas que internamente tinha um espírito contrário. Não estava em concordância com a vida que eu tinha escolhido, levar com Deus. Quando essa vida, quando essa minha escolha, porque hoje eu tenho 38 anos, eu tenho uma família e estou debaixo dessa subordinação às palavras de Deus. Eu quero essa vida de santidade, de entrega, de obediência, porque eu vejo que é isso que Deus quer, isso que agrada o seu coração. Eu vejo que esse é o melhor lugar que eu devo estar, porque... Então, mas muitas pessoas não entendem isso porque são incrédulas, e eu digo que algo que o Espírito Santo está falando para mim, assim, primeiro campo de batalha, não que vai ser briga, confusão, guerra, você e sua família, mas os primeiros que serão contrários vai ser nessa área. Por quê? Porque se a gente continuar avançando na obra do Senhor, de acordo com os territórios que Ele vai nos levando, você vai experimentar outros tipos de incredulidades maiores. Então hoje você pode ter incrédulos e coisas contrárias à vida que você quer ter com Deus, dentro da sua família. Mas eu vejo as minhas irmãs aí, que hoje ela tem muitos incrédulos na internet, territorial, nacional, internacional, então vai aumentando, entendeu? Então, esse é o centro de treinamento, então você vai dar amor, misericórdia, porque se hoje você silencia diante da deformação, diante das mentiras, e a fofoca correndo, imagina com mais visibilidade, mais território. Nos traz essa clareza ao Senhor, porque a gente acredita que a perseguição vai acabar, mas o nome de Jesus é poderoso. E quando a verdade está sendo exposta, os corações vão se manifestar. Se manifesta o coração que está pronto para arrependimento, abandonar os caminhos, como aquele cobrador de impostos, e retribuir 4 vezes mais, devolver, ou seja, coração disposto a ter uma nova vida, a se entregar a Cristo. Mas existe aqueles que inclusive conhecem a palavra, mas que há malignidade, que obedece ao reino das trevas, que vai tentar matar você, matar a sua fé em Jesus Cristo, matar a palavra de Deus dentro de você.
E isso é real, isso não é que eu querer você achar que é para justificar ou tô mandando uma indireta para alguém, não. Isso é da palavra, é quentinha do céu. É algo que não era falado, eu não conhecia essas palavras, por isso também sofri muito, mas eu não tô colocando a responsabilidade em ninguém, porque a nossa responsabilidade é passar tempo com as palavras de Deus. Para haver esse preparo psicológico, porque Jesus falou, os que pensam, os que vão matar você e praticar essa obra, pensam que estão fazendo aquilo que agrada a Deus, resumindo, falando com as minhas linguagens. Então, essas coisas eu fui descobrindo em estudar a palavra, por isso a importância de você passar tempo com esta palavra. Então, o que o Senhor traz para você é boas notícias. O Espírito Santo me mostrou, serviço, fidelidade, mesmo sem ter aquilo que era orado. Mesmo sem saber se o que era orado seria atendido. É só para eu e você entender que essa deve ser nossa vida com Deus. Se Ele fizer, glória a Deus. Mas se Ele não fizer, não se revolte contra Ele. Continue orando. Continue orando. Até que a boa notícia chegue a você. Então Deus nos traz com essa boa notícia de que orações passadas, orações oradas, que já se passaram muito tempo e hoje a gente olha e diz, será que vai acontecer? Ou a gente não pensa mais. E o Senhor traz essa alegria para o meu coração e o seu coração. Se você não entregou a vida para Cristo, então se coloque nesse lugar, porque você também irá receber boas notícias no tempo certo do Senhor. Ele terá também as suas orações atendidas e ouvidas. Se você se colocar, você que não tem a Cristo, nesse lugar de arrependimento, abandono de maus caminhos e viver uma vida com Deus, praticando as suas palavras, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.